Estou conseguindo mexer em muita coisa. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Já estarei iniciando a live de hoje. Vamos iniciar a nossa live de hoje, a nossa semana abençoada, né? Segunda-feira maravilhosa. E vamos começar com muita fé em Deus, né? Com muitas boas energias. Pensamento elevado, pensamento lá em cima, né? De que essa semana vai ser uma semana excepcional. Vai ser uma semana maravilhosa, que as coisas vão dar certo. Aqueles sonhos que você tem há tempos, que você deseja, estão mais perto de se realizar. Vamos pedir a proteção divina de Deus, né? Para a nossa semana, para que Ele ilumine a nossa casa, a nossa família, traga luz, traga vida e traga paz aos nossos corações. E assim dizemos obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais essa semana e esse mês que está se encerrando, e que venha, né, o mês de julho abençoado, com muita luz e paz na nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo friozinho que está fazendo hoje, né? Também pelos dias ensolarados que iluminam a nossa vida. Obrigada pela família que nos deste para amar, para nós protegermos e para nos protegerem também. Obrigada pelo pão de cada dia. Obrigada por todas as coisas, Senhor, com que Tu nos presenteia todos os dias, pelos livramentos, pelas bênçãos e por tudo, Senhor, pela oportunidade que nós estamos tendo hoje, neste novo dia, oportunidade de fazer tudo diferente, oportunidade de realizar grandes feitos, oportunidade de ser uma pessoa melhor, de no dia de hoje a gente conseguir acertar as coisas, né? E principalmente a gente consiga ser pessoas melhores, seres humanos melhores, que nós possamos trazer luz para a nossa vida e também para aqueles que amamos, né? Amado Mestre, eu estou aqui, Senhor. Nós estamos aqui em Teu nome, em nome do nosso Pai. E Jesus falou que onde estiverem duas ou mais pessoas em Seu nome, ou em nome do Pai, Ele lá estaria. Então que Jesus, o nosso Mestre, esteja entre nós neste dia. Que Ele esteja aqui presente, ouvindo as orações, recebendo os pedidos de cada um desses irmãos que aqui se encontram. Mesmo aqueles pedidos que não forem feitos, né, que estejam em secretos, mas que Ele, que tudo sabe, que tudo vê, Ele possa estar recebendo o teu pedido, porque Jesus tudo sabe, Ele tudo vê. Esse negócio aqui é chato, né? Pronto. Então, bem-aventurados os aflitos, né? Como disse Jesus, sejamos bem-aventurados. E ser bem-aventurados é saber esperar. Saber esperar o tempo certo de Deus, saber esperar as coisas acontecerem, é ter paciência, humildade enquanto a gente espera pela vontade do Senhor, porque o que prevalece é a vontade dele, não é a nossa. Meu Deus, esse negócio aqui tá difícil, pronto. Então, bem-aventurados os aflitos, Jesus falou, né?
Mas onde está a bem-aventurança, Senhor? Onde está a bem-aventurança em sofrer? A bem-aventurança está na esperança e na fé que nos guia. A bem-aventurança está em saber esperar o teu tempo, Senhor, porque nós sabemos que tudo já deu certo, porque tu és o meu Senhor, né? Tu és o nosso Senhor, tu és o Rei dos Reis, e todas as coisas acontecem para o nosso bem. Até aquilo que a gente acha que é ruim acontece para o nosso bem. É um preparo para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual. Então, que Deus, o nosso Pai, que tudo sabe, que tudo vê, que tudo ouve em secreto, Ele possa ter piedade, misericórdia de todos nós, né? Piedade dos que sofrem, piedade dos doentes, piedade das crianças órfãos, às vezes de pais vivos, né? Piedade dos velhinhos, órfãos de filhos vivos que se encontram nos asilos. Piedade, Senhor, por aqueles que te desconhecem o teu nome, pelo homem do coração endurecido. Piedade dos homens, Senhor, que fazem guerra nas nações, pelo mundo todo, desprezando a dor daqueles a quem eles deveriam amar e proteger. Piedade, Senhor, do nosso Brasil, a nossa pátria amada, a pátria do Evangelho. Piedade, Senhor. Piedade dos que se encontram doentes, das crianças doentes, das mãezinhas aflitas. Tende misericórdia, Senhor, do teu povo tão sofrido, coração tão endurecido, muitos, né? Muitos que não têm fé, muitos que renegam o teu nome porque as coisas não acontecem do jeito que a gente pede, do jeito que a gente espera. Isso é simplesmente falta de fé, né? Mas que Deus, o nosso Pai, que não desampara ninguém, possa estar nos amparando, que Ele possa estar nos protegendo de todas as coisas, de todas as maldades, principalmente da maldade que ainda habita dentro de nós. E o nosso tema do Evangelho de hoje, o nosso tema do Evangelho de hoje é amai os vossos inimigos. Por que é tão difícil, né? Por que amar os nossos inimigos? Como podemos, né, amar os inimigos, aqueles que nos prejudicam, aqueles que nos causam repulsa, aqueles que de alguma forma quebraram a nossa confiança? Como podemos, né? E quem são nossos inimigos também? Quem são nossos inimigos? Inimigos são todas aquelas pessoas que nos ultrajam, que de alguma forma nós entramos em conflito no dia a dia, né? Todos aqueles que vão contra aquilo que nós pensamos, todos aqueles que pisam no nosso calcanhar de Aquiles, né? E Jesus, estando junto com seus discípulos no Monte das Oliveiras, né? Os judeus, porque Jesus era judeu, né? E a maioria daquele povo era judeu. E na época dos judeus, eles acreditavam na lei de talião, olho por olho, dente por dente, que valia a pena você honrar o seu nome. Aqueles que ultrajavam, você teria que se vingar e não era pecado. Então eles iam por essa lei de pensamento, né?
me fez o mal, eu faço o mal também, eu estou apenas retribuindo. E Jesus veio trazer uma forma diferente de pensar e tudo aquilo ficou meio estranho, porque os judeus não aceitavam a verdade de Jesus, né? E Jesus falou: amareis, que eles conheciam isso, amai o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Essa era a lei da época, né? Aí Jesus veio e falou o contrário. Eu vos digo, porém, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 43. Então, isso foi um alvoroço, né? Como amar pessoas que nos causam mal, que quebraram a nossa confiança de alguma forma, que falaram mal de mim, que levantaram falsos testemunhos, ou que nos prejudicaram de alguma forma. Como amar essas pessoas, né? A exemplo de Jesus. O nosso modelo e guia é Jesus. A quem nós temos como modelo e guia é Ele. Se Ele foi capaz de amar e perdoar, porque nós também não somos, se fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Jesus perdoou Pôncio Pilatos quando ele lavou as mãos e entregou Jesus nas mãos daqueles que o condenaram. Jesus perdoou também a Judas, que o vendeu e traiu por 30 moedas, né, de ouro. Jesus também perdoou Simão Pedro. Simão Pedro renegou 3 vezes. Jesus perdoou aquele soldado que atravessou a lança no seu peito. Jesus perdoou a nós, os pecadores, né? Porque a todos nós, e todos nós temos um pouco de culpa na morte de Jesus, porque ele veio para salvar os pecadores, e pecadores somos todos nós. Então, se Jesus é o nosso mestre, modelo e guia, a quem nós devemos nos espelhar, ele que veio nos ensinar o que é o amor, o que é a fraternidade, o que é o perdão, o que é a humildade. Ele é o nosso espelho. Ele morreu por minha causa, ele morreu por tua causa, para te salvar, para te trazer a salvação, para nos dar essa salvação eterna. Por que nós não temos essa capacidade? Nós que somos seres pequeninos em matéria de amor, em matéria de humildade, nós que somos pecadores, por que nós não temos essa capacidade de perdoar as ofensas, né? De esquecer aqueles que nos ultrajam? Se Jesus é nosso modelo e guia, por que nós não nos espelhamos em Jesus? Porque nós nos consideramos maiores do que Ele, se Ele teve capacidade de perdoar. E nós não temos essa capacidade, porque a gente acha que é feio, né? É se rebaixar. A gente acha que não responder a uma ofensa é se rebaixar. É fazer com que o outro ache que nós somos covardes, medrosos. Ai, eu não vou me rebaixar porque eu não tenho medo dele. Ele não é melhor do que eu. Então eu tenho que fazer justiça e honrar o meu nome. É isso que nós fazemos. Mas eu digo o contrário, a gente honra o nosso nome. E a gente honra o nome de Jesus, o nosso mestre, e de Deus, o nosso Pai, quando a gente se compara a Jesus, né? Quando a gente faz o que Jesus fez. Quando a gente se pergunta o que Jesus faria no meu lugar. E se fosse Jesus,
Se fosse Jesus, ele retribuiria essa ofensa. Se fosse Jesus, ele perdoaria, ele esqueceria ou ele se vingaria. Jesus era só amor. Jesus não odiou ninguém, nem aqueles que o levaram à crucificação na cruz, que somos todos nós. Todos nós somos culpados pela crucificação de Jesus. Todos nós pregamos aquele prego naquela cruz, porque ele morreu por você. Ele morreu por mim. Ele morreu pela salvação da humanidade, para tirar o pecado do mundo. Então nós temos essa culpa. Nós somos os maiores culpados. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe, né, Maria Lúcia? Mesmo assim, Jesus continua apostando em nós, mesmo diante da nossa ingratidão, diante de ato tão grandioso por parte de Jesus, de morrer naquela cruz por nossa causa. Mesmo assim, nós continuamos sendo ingratos. Nós continuamos pregando aquele prego dia a dia com a nossa ingratidão, com a nossa indiferença, com a nossa desobediência, porque nós somos seres desobedientes. E nós nos dizemos cristãos, nós dizemos amar a Deus. Como pode amar a Deus odiando o nosso próximo? Como podemos amar a Deus se não temos capacidade de perdoar as ofensas? Como queremos ser perdoados um dia pelas nossas imensas falhas, se nós não temos capacidade de oferecer o perdão, de pedir perdão quando cometemos um ato falho? Nós não temos essa humildade. Ele se fez pequeno diante daqueles apóstolos, que era quem deveriam beijar os pés do Cristo. Ele lavou os nossos pés. Quando ele lavou os pés de seus apóstolos, ele estava lavando os pés de todos nós. Então, se Jesus, que é o nosso modelo e guia, eu repito, Jesus é o nosso modelo e guia, e não existe outro. Não existe ninguém maior do que Deus, ninguém maior do que Jesus Cristo. Ninguém. Então, se Jesus é grande, é rei, era rei e ainda é rei, e ele lavou os pés dos apóstolos, ele curou a ferida dos leprosos, ele perdoou a ofensa, ele perdoou aquele ladrão que estava do seu lado. Quando aquele ladrão reconheceu Jesus na cruz e pediu: Senhor, lembra-te de mim quando tu estiveres no paraíso. Aquele ladrão se arrependeu. Aquele ladrão, ele tinha algo de bom dentro de si. Ele acreditou em Jesus, ele confiava no Mestre Jesus. E ele pediu para que Jesus lembrasse dele no paraíso e perdoasse as suas faltas. E Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, se Jesus tem capacidade de perdoar, por que nós, seres pequeninos, pecadores, não temos essa capacidade? Achamos que somos maiores, achamos que somos melhores, quando ser melhor é ser humilde. Grandioso é aquele que se põe abaixo, que se põe humilde.
Bem-aventurados os humildes e mansos de coração, Jesus falou. Bem-aventurados os humildes e mansos do coração, porque eles serão grandes no reino de Deus. Bem-aventurados os que se rebaixam, porque serão exaltados. Então, por que nós devemos perdoar as ofensas? Porque nós somos filhos de um Deus maravilhoso, né? Nós temos um mestre, um professor, que é o Filho de Deus, que veio nos mostrar o caminho, que veio nos ensinar como perdoar. Ele é o modelo e guia. Ele veio nos trazer as suas leis, os seus mandamentos, os seus ensinamentos. E ele amou a tal ponto, que ele deu a sua vida. Então, é possível isso, amar e perdoar aqueles que os ultrajam? Sim, com certeza. É possível, sim. Jesus mostrou, Jesus deu esse exemplo de que é possível amar, de que é possível perdoar. Então, amar quem nos fere é um desafio. É um desafio porque nós ainda somos muito pequeninos em matéria de humildade. O nosso orgulho, o nosso ego, o nosso egoísmo é muito maior do que nós. O que nos impede de amar e perdoar aqueles que nos ultrajam é o nosso orgulho ferido. É achar que nós somos melhores, que nós temos que nos vingar. Olho por olho, dente por dente, e o mundo será um mundo de cegos e banguelas. Se nós fôssemos agir de acordo com a lei de Talião, todos seríamos cegos e banguelas, porque Jesus falou: atira a primeira pedra aquele que não tem pecado. Atira a primeira pedra aquele que nunca errou, aquele que não tem nenhum pecado, que não precisa do perdão de alguém, que nunca fez nada para alguém, aquele que não precisa do perdão de Deus, que vai necessitar dessa indulgência um dia. Todos nós precisamos. Então, se nós queremos o perdão do divino, se nós queremos um dia conhecer o reino de Deus, sermos merecedores de entrar no reino de Deus, nós temos que purificar aqui dentro. Nós temos que tirar a raiz do mal de dentro de nós. Nós temos que desnudar do orgulho, da vaidade, do egoísmo. E saber perdoar. Tratou bem? Eu trato bem. Me tratou mal? Eu continuo tratando bem. Pois afinal, cada um oferece o que tem para oferecer. Cada um dá o que tem dentro de si para oferecer. Então, a minha bondade não depende da bondade do outro. Eu não preciso que o outro me trate bem para que eu trate as pessoas bem, né? Não precisa disso, né? Então, quer dizer que para eu ser boa, para você ser bom e fazer o bem, você precisa que o mundo inteiro seja bom também, para que você seja bom. Você só vai ser bom quando todo mundo na face da terra aprender a ser bom. Ninguém te contrariar mais, ninguém falar mal de você, ninguém inventar alguma coisa, te trair, passar a perna em você, no trabalho, em algum lugar.
Você só vai ser bom quando todas as pessoas no mundo forem boas e te tratarem bem, te fizerem o bem. Rafaela Mendes, depressão e ansiedade, né? Que Jesus ampare a nossa irmã com essa depressão, essa ansiedade. E depressão e ansiedade é uma das consequências da falta de perdão. A falta de perdão por alguma coisa, né? Às vezes de perdoar a si mesmo por alguma coisa. Depressão e ansiedade também vem da falta de confiança em Deus, de saber esperar a vontade de Deus. Mas a gente se cura, a gente consegue se curar de todas as doenças. Vocês sabiam disso? Às vezes o que precisa ser curado é o espírito. Pois quando o espírito está são, o corpo também, ele permanece são. Então, para curar todas as doenças que nós temos no nosso corpo, nós precisamos curar o nosso espírito, curar a nossa mente, curar os nossos pensamentos, curar aqui dentro. É isso que a gente precisa fazer, curar primeiro aqui dentro e acreditar mais em você, acreditar mais em Deus, que você consegue, você consegue. Lembra do que Jesus falou aos seus discípulos? Ó homens de pouca fé, todos sois deuses. E todos vocês podem fazer milagres se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda. Então as doenças geralmente são ocasionadas pela nossa mente. A doença está no espírito, está na alma. Então vamos curar o nosso espírito, né? Para que o nosso corpo também permaneça sã. Mente sã, corpo são. Corpo são é sinal de uma mente sã. Corpo doente é sinal de uma mente enferma. Um espírito enfermo que precisa se curar. Então que Deus, o nosso Pai, né, possa curar todos os nossos irmãos, curar o espírito de todos os nossos irmãos que se encontram doentes de alguma forma, seja qual for o tipo de doença, né? Doença do corpo, da mente, da alma, do espírito, não importa, que Deus, o nosso Pai, possa fazer o milagre, né? Então é isso, né? Amar a quem nos fere é um grande desafio, né, para a humanidade. Porque a humanidade primeiro precisa vencer o seu orgulho, vencer o seu egoísmo, né? Aprender a amar, aprender a se pôr humilde diante de Deus, se apequenar diante de Deus e dizer: Senhor, me torna grande diante dos teus olhos. Eu sou pequenino, Senhor. Eu sou pequenino em matéria de amor, em matéria de humildade, em matéria de amar, em matéria de perdoar. Mas me ensina, Senhor, a ser forte. Me mostra, Senhor, o que eu tenho que fazer para que eu consiga vencer a mim mesma. Vencer a maldade que ainda há dentro de mim. Vencer a insegurança que ainda há dentro de mim. Me ensina, Senhor, a ser melhor a cada dia. Não melhor do que os outros. É melhor do que eu mesma. É progredir eu mesma. Não é ser melhor do que ninguém, porque ninguém é melhor do que ninguém.
Mas o nosso grande desafio é sermos melhores, é nos superarmos, superar as nossas falhas, os nossos defeitos, aprendermos dia a dia com os nossos erros, com os nossos acertos. Esse é o nosso grande desafio, é olhar os nossos irmãos com um olhar fraterno, olhar de irmão, e não fazer distinção de ninguém, de cor, de raça, de religião, de credo, porque Jesus não vê nada disso. Ele não vê a cor da tua pele, ele não vê qual é a tua religião, ele nem quer saber qual é a tua religião, nem que você tenha religião. Ele quer que você confie nele, ele quer que você acredite nele, ele quer ser prioridade na tua vida. Ele quer que você ame a tal ponto que você envergonhe aqueles que falam mal de você, aqueles que te tratam mal, aqueles que te ofendem. Ele quer que você faça essas pessoas se envergonharem com a tua bondade, né? O bem sempre gera o bem. Embora a gente não perceba, embora a gente ache que não, mas o bem que você faz pelo outro nunca fica em vão. Você sempre recebe, ele sempre volta de onde veio. Tanto o mal quanto o bem, ele faz uma volta, sim. É um círculo, ele sempre volta para você. Você lança e ele vai fazendo esse círculo até chegar a você novamente. Então preste muito bem atenção. Deixa eu tirar isso aqui. Preste muito bem atenção no que você está lançando, do que você está jogando no universo. A sementinha que você está plantando pelos caminhos do Senhor. Que sementinha você está semeando no coração das pessoas? Por onde você passa, como você é visto pelas pessoas. Não que a opinião dos outros importa, porque a opinião dos outros não é o que nos define. Não é sobre o que os outros acham que eu sou, é o que eu sou. Não é quem os outros falam o que você é. O que você é o que você é de verdade. A opinião dos outros não nos definem. São as nossas atitudes que nos definem. É o que está aqui dentro de você, que diz tudo sobre você. É o teu DNA, né? As tuas atitudes, os teus pensamentos, os teus sentimentos são o DNA. O teu DNA. Do espírito, né? Para saber o tipo de sangue, o tipo sanguíneo de cada pessoa, eles tiram o sangue para ver qual é o nosso tipo sanguíneo. E para saber distinguir o bom do mal, né? O bem do mal, quem é bom, quem é mal de verdade aqui dentro, é através das atitudes, dos pensamentos e dos sentimentos. As tuas atitudes é que te definem. Não é o que os outros acham, não é o que os outros pensam, não é o que os outros falam. Você é o que você transmite, o que você tem para oferecer. É isso que você é. E você não precisa do outro para você ser bom. Você não precisa que o mundo inteiro seja bom para você ser bom também. Você é bom diante de qualquer lugar, onde quer que você esteja, diante de qualquer pessoa que te pratique o mal ou não. Então, não é sobre os outros, é sobre nós. Não é quem são os outros, é quem somos nós. É quem eu sou aqui dentro. É quem eu sou aqui dentro. E o que nós somos aqui dentro, Deus sabe. A gente não consegue esconder de Deus.
o que está aqui dentro de nós. A gente pode até ter uma máscara durante toda a vida, uma máscara de boas pessoas, bons cidadãos, de pessoa do bem, pessoa da paz, mesmo que o coração seja uma treva, mesmo que o coração seja trevoso, né? Ele está aparentando uma áurea aqui fora, mas Deus sabe, Deus conhece, e nós temos que mostrar a nossa verdadeira face. É para Deus, não é para o mundo. A nossa verdadeira face tem que ser uma só. A que está aqui dentro, é a que está aqui dentro de nós. Essa é a verdadeira face, não é o que os outros veem, né? E quem vai dar o julgamento sobre a tua vida, sobre você, não são os outros, né? A salvação da nossa alma, do nosso espírito, é só Deus. Quando a gente fizer a nossa grande viagem, que todos faremos, e a única certeza que nós temos na vida é que todos faremos essa grande viagem, porque ninguém veio para semente, nenhum de nós veio para viver como semente nessa terra. Nós viemos para aprender, crescer, evoluir e voltar para a casa do Pai. Geralda, seja bem-vinda. Então é isso, né? Nós viemos aqui para aprender, para evoluir, para aprender com os ensinamentos do nosso mestre, para pôr em prática aquilo que ele veio exemplificar. Porque somos a imagem e semelhança de Deus, e como filhos de Deus, todos temos um pedacinho de Deus dentro de nós. E é esse pedacinho de Deus que tem que crescer, que tem que evoluir. E é por isso que nós temos que olhar os irmãos com um olhar de irmão, olhar fraterno, não ver os defeitos, ver as qualidades, porque todos nós temos defeitos. Então por que nós temos que ver os defeitos dos outros? Por que nós temos que nos incomodar com o defeito dos outros? Atira a primeira pedra, aquele que nunca errou. Alô, Jesus! Então nós não podemos jogar pedra em ninguém, atirar pedra nos defeitos dos outros, porque todos nós temos alguma coisa de ruim. Alguns de nós estão mais evoluídos. Alguns de nós já não têm capacidade de fazer o mal com as próprias mãos, mas ainda tem capacidade de fazer o mal com a mente. Porque a mente da gente, o sentimento que você nutre aqui também tem capacidade de fazer o mal. Então esse mal tem que sair daqui de dentro de nós. Nós não devemos nem sequer pensar o mal, quanto mais desejar o mal. Não é porque eu não ponho em prática aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo, que eu me tornei bom. É apenas significa que eu consegui controlar. Nós conseguimos controlar os nossos impulsos de maldade, porque nós já conhecemos um pouquinho da palavra de Deus e nós sabemos que aquilo que a gente lança é o que a gente recebe. A lei do retorno, ela é implacável. Pode demorar um século, mas a lei do retorno virá. Então, como nós conhecemos a lei de causa e efeito, ação e reação, a gente às vezes se trava para não fazer alguma coisa, porque a gente sabe que aquilo é errado, que aquilo vai ter consequência também. Mas se eu estou pensando, se eu estou desejando que o outro se ferre, eu estou praticando o mal também. Então, amar os vossos inimigos é simplesmente, a gente reconhecer que os outros erram como nós erramos, que os outros ainda não aprenderam alguma coisa sobre o amor, que ainda desconhecem Jesus,
que ainda desconhecem, né, a vida após morte. Porque tem muitas pessoas que acham que essa vida aqui acabou, já era. Então elas querem desfrutar o mundo como se não houvesse amanhã. Elas querem praticar, obter coisas não importa o que tenha que fazer, porque elas desconhecem o amor, eles desconhecem um Deus poderoso como o nosso Pai, né? Eles não acreditam. Ele acredita que morreu, acabou. Morreu, pronto. Vai ficar lá no caixão, enterrado lá debaixo da terra e pronto. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Muitos acreditam. Esse vai para o céu, esse vai para o inferno. Não é bem assim, né? Deus não seria justo. Deus não seria justo se Ele permitisse que as pessoas vivessem praticando mal e se dando bem a vida toda e não tivessem que pagar por isso. Deus não seria justo para com as pessoas que a vida toda passaram a vida fazendo bem, praticando bem, obedecendo as suas leis, seus mandamentos, e vem uma pessoa lá de fora e tira a tua vida do nada. Onde estaria a justiça de Deus? E Deus é justo, nós sabemos disso. Se Ele é justo, Ele iria permitir que uma pessoa te fizesse o mal e ficasse por isso mesmo? Às vezes a gente não vê a pessoa colhendo, né? Às vezes a gente não vai ver a pessoa colher. E nem precisamos ver, nem precisamos desejar ver a colheita. Porque o mal do outro pertence a ele, não me pertence. O mal que o outro faz foi ele que fez, não fui eu. Não é o que o outro faz, é o que eu faço. Não é como o outro age, é como eu ajo diante das ofensas, diante do inesperado. Como nós agimos diante do inesperado, né? Se você leva uma fechada no trânsito, como você reage a um insulto no trânsito, uma batida? Você vai lá, toma satisfações, você xinga até a mãe do cara, você quer matar algumas pessoas, se está ali armado, saca a arma e já mata. Jesus agiria assim? Se pergunta, Jesus agiria dessa forma? Então quem somos nós, pobres pecadores, cheios de defeitos, que achamos que somos melhores do que Jesus? Quem somos nós que achamos que somos melhores do que Jesus? Ele teve capacidade de perdoar e eu não tenho capacidade de perdoar porque eu acho que eu sou melhor do que Jesus? Eu sou superior a Jesus? É isso que nós estamos dizendo com as nossas atitudes. Quando a gente não perdoa, quando a gente quer se vingar, quando a gente deseja o mal para aquele que fez o mal para a gente, nós estamos dizendo imediatamente que eu sou melhor do que Jesus. Porque Ele perdoou, mas eu não perdoo. Ele perdoou, mas eu não perdoo. E como que eu vou receber o perdão que eu vou precisar? Será que eu sou tão boa, né? Que eu nunca vou precisar do perdão de ninguém? Será que eu nunca cometi um erro na minha vida que eu não preciso do perdão de alguém? Ou de Deus? Jesus falou, né? Não venha ao meu altar fazer oferta se você estiver magoado com seu irmão. Se você tiver alguma coisa a acertar com teu irmão, antes de vir fazer a tua oferta no meu altar, vai lá e se reconcilia com teu irmão. Foi isso que Jesus falou. Vai e se reconcilia com teu irmão, enquanto tu ainda estás a caminho com ele, porque depois que a gente morre é tarde para pedir perdão, ou é tarde para perdoar também. Então,
O tempo está passando rápido demais. As coisas estão acontecendo rápido demais. O mundo está se transformando numa velocidade imensa. Ontem era janeiro, amanhã já é julho. Depois de amanhã, quando a gente piscar e abrir os olhos, já é dezembro de novo. Vocês estão vendo a imensidade com que as coisas estão acontecendo e está se passando. Deus está apressando as coisas. Ele está fazendo acontecer diante dos teus olhos, dos meus olhos. Ele disse: aquele que tem olhos para ver, que veja. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então as coisas estão acontecendo à nossa volta. Veja quem tem olhos para ver. Presta atenção nos detalhes. Presta atenção no que está acontecendo na nossa volta. Deus está dando sinais. Ele está mostrando para que você possa ver e se arrepender enquanto ainda dá tempo. É chegada a hora. Está chegando a hora como muitos dizem, do juízo final, né? Do acerto de contas. Está havendo a separação do joio e do trigo e nós nem estamos percebendo. Essa separação já está acontecendo. Joio, trigo. Joio, trigo. Já está acontecendo diante dos nossos olhos. Guerras, rumores de guerras, maldade no coração das pessoas, violência, desobediência às leis divinas, desobediência às leis dos homens, filhos atentando contra os pais, pais contra filhos, irmãos contra irmãos, irmãos fraternos, irmãos por parte do Cristo. A gente já está vendo que no Apocalipse fala tudo isso. No fim dos tempos haverá sinais, rumores de guerras, desobediência dos filhos, filhos contra pais, pais contra filhos. Então preste atenção. Preste atenção. E sempre que acontece uma coisa, logo em seguida acontece outra. Nunca acontece uma coisa isolada. Coincidência não é coincidência. Sempre que você ouve falar de um avião que cai, logo em seguida, poucos dias você já ouve outro caso semelhante. Você viu o caso do balão? Menos de uma semana aconteceu outro fato do balão. Primeiro morreu aquela mulher grávida porque caiu do balão. Já era um sinal do céu. Para de fazer isso. Para com essas atividades que não levam a nada, né? Precisa você pôr sua vida em risco. Você precisa se arriscar sem necessidade. Aquela brasileira caiu no penhasco. Já teve um outro caso logo em seguida. Já teve um rapaz que caiu novamente, mas graças a Deus esse não veio a óbito. Então, os sinais estão aí. As tuas prioridades, quais estão sendo diante de tantos fatos, né? Nós estamos dando importância para tudo que está acontecendo. A gente está fazendo a nossa lista de prioridades. O que é prioridade para mim hoje? Deus ou o mundo? Minha família ou o mundo? A minha vida? A minha salvação ou o mundo? O que é prioridade para nós? A que ponto? A que ponto você ama Deus? A gente fala que ama a Deus. Ai, eu amo Cristo. Eu amo Deus, o meu Pai. Muita gente se diz cristão. Eu sou cristão, eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas e as tuas atitudes estão falando o que de você? Não é o que você diz que você é. É como você age. São as tuas atitudes.
Não é o que você fala, é o que você faz. Então faça todo o bem que você puder fazer. E não dependa do bem de ninguém para você ser bom também, para você fazer o bem. Não espere receber para você retribuir. Faça antes dos outros. E nem espere receber, não espere agradecimento se você fizer. Apenas faça porque você quer estar em paz com Deus. É aquilo que você tem para oferecer. É o que você é por dentro. Então Deus está fazendo esse convite para que nós possamos fazer essa reflexão sobre nossas vidas, sobre nós. Não é sobre os outros. Deixa de olhar para o outro e olha para dentro de você. Deixa de falar mal dos outros e presta atenção no que você está falando, o que você está fazendo, o que você está sentindo, como você está agindo diante dos acontecimentos, diante das ofensas, diante de Deus e diante da vida. Como que você está agindo? Não é sobre os outros, é sobre você. Não é quem são os outros, é quem é você. Não é como os outros agem, é como você age. Então, amai os inimigos. Quando Jesus proferiu essa palavra, né? Ele quis falar da importância do amor e do perdão. Perdoai 70 vezes 7. Jesus falou a seus discípulos quando perguntaram se deveria perdoar 7 vezes. Jesus falou não 7 vezes, mas 70 vezes 7, cada ofensa. Ele não falou 70 vezes 7 cada pessoa, 490 vezes cada pessoa. Ele falou 70 vezes 7 cada ofensa que o irmão te fizer. E que você não tem que opor nenhuma resistência à reconciliação. Se ele vier pedir desculpa, você não tem que opor resistência para perdoar. Se ele não te pedir desculpas, perdão, você vai perdoar do mesmo jeito, porque não tem a ver com ele, tem a ver com você. Não tem a ver com a salvação dele, tem a ver com a sua salvação. Porque cada um dá o que tem para oferecer. E cada um paga de acordo com os seus débitos. Assim como nós não pagamos as contas de ninguém, cada um paga pelas suas contas, seus débitos, né? Suas dívidas que fazem ao longo da vida, diante nos supermercados, as compras que você faz. Cada um paga pelas suas dívidas que você adquire. Então, na lei divina também é assim. Cada pessoa tem o seu boleto para pagar, seu boleto de dívidas para com a vida, para com o próximo, para com as leis de Deus e para com as leis dos homens. Cada um de nós tem aquele boletozinho que nós devemos prestar contas quando chegar a nossa hora, quando a gente der aquele último suspiro. Aí a gente vai embora. A gente vai embora daqui. O corpo permanece lá dentro daquele túmulo gelado. Permanece lá. O corpo, o espírito, ele vai para algum lugar. O espírito vai embora. Para algum lugar o espírito vai. E ele leva consigo uma bagagem. A única bagagem que ele leva é a bagagem espiritual, né? A bagagem dos seus atos, daquilo que fez e daquilo que deixou de fazer, daquilo que poderia ter feito e não fez.
daquilo que não deveria ter feito e fez. Ele leva tudo como uma lista de supermercado que a gente faz quando vai no mercado. Algumas pessoas costumam fazer uma lista, né? A nossa lista também está lá. Não é nós que vamos levar, porque ela já está feita. Nós estamos fazendo ela ao longo da nossa vida e ela vai estar lá disponível quando a gente fizer a nossa passagem. Como que vai estar a nossa lista, né? Você já se perguntou? O que será que está escrito na lista da minha vida? Eu tenho alguma ideia, porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou plantando, eu sei o que eu tenho que colher, eu sei as minhas falhas, eu reconheço quais são as minhas falhas que eu tenho que melhorar, que eu estou tentando melhorar enquanto ainda há tempo, que eu peço a Deus força todos os dias para eu conseguir vencer as minhas dificuldades, orgulho, como todo mundo tem, a vaidade, o ego, o egoísmo, a indiferença diante da dor do outro, a falta de humildade. Deixa eu fazer isso aqui. Então, o nosso olhar, meus irmãos, essas coisas ficam aparecendo. O nosso olhar é para dentro de nós, não para os outros. Nós temos que melhorar a nós mesmos, não é tentar melhorar os outros, não é tentar mudar os outros. A gente não muda quem não quer ser mudado, né? A gente não consegue nem se mudar, nem mudar algumas coisas que existem em nós e nós queremos, quanto mais os outros. Então nós temos que aprender a viver com os outros do jeito que eles são. A gente tem que aprender a perdoar os erros dos outros, porque o erro dos outros é deles. E eu também tenho os meus. Nós temos que aprender a ter indulgência. Assim como os dedos da nossa mão, todos são diferentes. Todos são diferentes, mas todos têm a sua utilidade, né? Assim como os dedos da nossa mão são diferentes, as pessoas também são. As pessoas não comungam os mesmos pensamentos, não comungam a mesma sociedade, não comungam a mesma religião. A gente não precisa comungar as mesmas coisas, a gente precisa ter respeito apenas pelas pessoas. Se elas pensam de um jeito diferente do meu, é o pensar dela, não é o meu. Se ela age diferente de mim, é o agir dela, não é o meu. Então as atitudes dos outros não nos definem. O que nos define são as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Como eu estou agindo diante dos meus irmãos? Como eu estou agindo diante das leis dos homens? Como eu estou agindo diante das leis divinas? Jesus falou: amai a Deus sobre todas as coisas. Será que Deus é prioridade para nós hoje? Será que para Ele, para você, Ele está sendo prioridade? Ou a prioridade está sendo o mundo lá fora? Jesus falou para amar o segundo maior mandamento, que é semelhante ao primeiro. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. Não pôr nada acima de Deus. Não fazer de nada neste mundo prioridade acima de Deus, né? E o segundo mandamento é amai o vosso próximo. E amai também os vossos inimigos, aqueles que te fazem mal. E orar por eles. Jesus ainda pede para orar por eles.
Então, será que nós estamos obedecendo esses 2 mandamentos? Amando, dando prioridade a Ele. Nós estamos dando prioridade a Deus, o nosso Pai? Nós estamos sabendo perdoar as ofensas? Nós estamos observando os exemplos do Cristo no nosso dia a dia? E se fosse Jesus, como Ele agiria diante de algumas coisas? Se fosse Jesus, como Ele agiria? Se faça essa pergunta antes de agir diante de uma ofensa, antes de agir diante de alguém que praticou mal para você, para alguém da tua família, mesmo que seja difícil, mas se faça essa pergunta antes de agir. Jesus agiria dessa forma? Se a resposta for não, então a gente precisa mudar, né? E nós temos que ir de acordo com as leis divinas. Difícil é, porque ainda nós não conseguimos vencer a nossa imperfeição. Nós ainda não conseguimos amar o que é diferente de nós, aqueles que pisam no nosso calcanhar de Aquiles, né? A gente ainda não consegue. Mas se nos espelharmos no exemplo do maior, do mestre, do exemplo, modelo e guia que nós temos, que ele tem que ser o único, ele é o único em quem devemos nos espelhar. E Deus, o nosso Pai, tem que ser a prioridade, não o mundo, né? O que é prioridade hoje para você? Ouvir a palavra de Deus, ir na igreja, comungar nos domingos, né? O que é prioridade para você? Ir no baile funk, nas festas que estão lá fora, regada de muita bebida, de muita droga, de sexo banal, de coisas mundanas, né? Essa é a nossa prioridade? Ou diante de uma festa, ou diante de um chamado do Cristo, o que é prioridade? Eu digo porque na igreja onde eu congrego, sábado, dias antes teve um chamado, né, para todos os trabalhadores da casa. Todos, a casa tem mais de 200 trabalhadores voluntários que eu falo. Não tem ninguém pago, não. O pagamento vem de Deus, na verdade, né? E houve essa convocação para uma reunião geral, para Deus abençoar a nós, para receber uma capinha de proteção espiritual, porque quando a gente ora de coração, quando a gente pede, quando a gente está em comunhão com Deus, a gente recebe assim essa armadura, né? A gente recebe essa armadura que protege a vida da gente. E poucas pessoas apareceram. De mais de 200 trabalhadores, deve ter aparecido umas 50 pessoas, no máximo. Então, o que está sendo prioridade, né? O que está sendo prioridade para as pessoas? Deus está em segundo plano. Hoje eu tenho o aniversário de fulano. Eu fui convidada para uma festa, eu não vou poder ir. Eu tenho uma viagem, tenho um parente em casa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E Deus fica onde, né? A gente só vai atrás dele quando a gente estiver precisando? Eu só vou buscar Deus quando eu estiver sofrendo? Quando eu estiver doente em cima de uma cama de hospital? Eu preciso ficar doente para poder eu ter tempo
doente em cima de uma cama de hospital para poder ter tempo de entrar em comunhão com Deus? A gente precisa procurar Ele antes de ficar doente, para que quando as provações da vida vierem, a gente está fortalecido, a gente está com essa armadura de proteção, para que a gente consiga receber as pancadas da vida. Todas as dificuldades que cheguem, a gente está preparado para suportar e encontrar a solução sem a gente se descabelar toda, sem a gente se desesperar, sem a gente renegar a Deus, porque a gente renega a Deus na hora da provação. Ou quando a gente pede uma coisa que Ele não dá, a gente renega. Porque Deus permitiu isso. Deus esqueceu de mim, Deus não gosta de mim porque eu pedi e Ele não me ouviu. Você está pedindo pouco. A tua prioridade está sendo outra. E Ele está chamando a tua atenção para que você volte. Volte para casa como o filho pródigo. Volta para casa. É isso que Ele está pedindo. Ele quer que você volte para casa como o filho pródigo, que Ele vai te receber de braços abertos. Mas não espere voltar só quando estiver doendo como o filho pródigo, né? Que só voltou depois que foi, ganhou o mundo, acabou todo o dinheiro, a riqueza que levou do pai, sofreu que nem um condenado, comeu a comida dos porcos, foi que ele voltou para casa. Então não espere você comer a comida dos porcos para voltar para casa como filho pródigo. Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Deus também é justo. Não é porque Ele nos ama que Ele ama. Não é porque Ele te ama que Ele não vai olhar as tuas faltas e os teus defeitos. Não é porque Ele te ama que Ele não vai deixar você passar por vendavais. As pedras que Ele põe no seu caminho, às vezes, é para que você evolua. É para você fazer dessa pedra um degrau para a sua superação, não para você desistir. É porque Ele quer que você cresça, Ele quer que você evolua, Ele quer que você volte para casa. Ele quer resgatar você como ovelha. Então vamos fazer a nossa parte, né? E perdoar, aprender a perdoar é um grande passo. É um grande passo para a nossa evolução espiritual, para nos tornarmos verdadeiros cristãos. Porque ser cristão, meus irmãos, não é só ir para a igreja. Ser cristão de verdade não é só orar a Deus, né? E não fazer nada do que Ele pede. Porque tinha aquela parábola, né, do bom samaritano, acho que é isso, né? Que passou um pastor, passou um levita por uma pessoa estendida no chão, que tinha sido pega por ladrões, né? E foi jogado nos caminhos. Passou um padre, passou um levita e passaram reto. Pessoas da igreja passaram por aquele homem estendido no chão, precisando de auxílio. E todos que se diziam cristãos, crentes, tementes a Deus, passaram reto e deixaram aquele homem estendido lá. Aquele samaritano que nem não fazia parte de igreja nenhuma, que nem acreditava em Deus, ele passou e viu aquele irmão estendido no chão, ele pegou aquele homem e levou para cuidar. E ainda pagou para que ele se curasse, né? Então Jesus falou, quem foi o samaritano nesse caso? Quem foi bom de verdade? Eram os que se diziam cristãos, tementes a Deus, religiosos, que participam da missa, que vão à igreja? Ou foi aquele que
que não acreditava em nada, o descrente, o ateu, quem foi? Quem é o verdadeiro cristão? Então, não pense que só porque você está indo para a igreja todos os domingos, que você acredita que Deus existe, que você ora, que isso é suficiente, não. É o que você está fazendo com tudo isso que você sabe. É o que você está fazendo. É como você está auxiliando o teu próximo, como você está agindo diante do teu próximo, como você está agindo diante de Deus, como você está agindo dentro de você. O que tem aqui dentro de você é um coração que se amolece, que se apieda da dor do outro, ou é um coração duro que não se incomoda, apenas finge que se incomoda, né? Então é isso, meus irmãos, esse era o evangelho de hoje, para nós refletirmos sobre a importância do amor incondicional, refletirmos sobre a importância de perdoar, refletirmos sobre quem nós somos e não quem são os outros, refletir sobre as nossas ações e não sobre as ações dos outros. É o que tem aqui, ó, o seu DNA. Qual é o seu DNA? Então fica essa reflexão. Amar os inimigos é uma expressão sublime de caridade. Assim falou Jesus. É um caminho para encontrar a paz interior, a paz que nós tanto queremos, a paz que nós tanto precisamos, esse mundo melhor que nós desejamos. O caminho está no amor e no perdão. Então é isso. Muito obrigada pela presença de todos. Que nós possamos refletir ao longo desta semana. Em vez de julgar os outros, julguemos a nós diante da forma que nos comportamos com as outras pessoas. Que nosso olhar seja interno, para dentro de nós, e não sobre a vida dos outros, né? Que a nossa prioridade seja Deus e não o mundo. Que mesmo com sacrifícios, mesmo com sofrimento, mesmo que você tenha que fazer muitas renúncias, mesmo que você tenha que conhecer o vale da sombra da morte, as trevas, os vendavais, os ventos fortes que virão para a tua vida, mesmo que você tenha que conhecer isso, permaneça firme que nem uma rocha, permaneça firme na fé. E pense, você tudo pode. Você tudo pode. Por que você tudo pode? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me levanta todos os dias. Tudo posso naquele que é o guarda de Israel, aquele que não dorme, aquele que não me abandona dia e noite, nem noite e dia. Aquele que está do meu lado em todos os momentos. No momento difícil, nos bons momentos, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza. Quando nós estamos no fundo do poço, é Ele. Ele é o único caminho. Quando nós estamos lá no fundo do poço, é Ele que vai nos tirar. É o único que permanece do nosso lado. Então é isso. Obrigada. Fiquem com esse louvor.
abençoada por Deus. Boa semana a todos.